Bom dia, sétimo ano, tudo bem? Agora que nós aprendemos sobre os 4 grupos de plantas, nós vamos aprender um pouquinho sobre as partes dessas plantas. Então, nós vamos estudar os órgãos vegetativos e reprodutivos. Então, nós sabemos que as plantas são formadas por várias células. Então, essas células, elas se organizam, formam tecidos que vão formar órgãos que são especializados em diversas funções. Então, esses órgãos, eles vão fazer a função vegetativa ou a função reprodutiva dessas plantas. Os órgãos vegetativos, eles estão relacionados com a manutenção da vida das plantas. Então, vai incluir as características, né? O que representa esses órgãos vegetativos. Nós temos as folhas, os caules e as raízes. Nos órgãos reprodutivos, eles vão ser responsáveis pela reprodução das plantas. Nas angiospermas, nós temos as flores, os frutos e as sementes. Hoje, nós vamos falar um pouquinho dos órgãos vegetativos. A raiz, ela tem como principal função absorver água e sais minerais do solo. Além disso, uma função também que é muito importante é fixar a planta aqui no substrato. Então, ela fixa essa planta para a planta ficar bem grudadinha ali, ficar firme. Então, essa raiz, ela está presente somente em plantas que têm vasos condutores de seiva. Então, nas briófitas não tem raízes. Lembra que a gente conversou que as briófitas não têm raízes verdadeiras? A gente chama as raízes delas de rizóides, porque elas não são verdadeiras. Então, as briófitas não têm essa raiz. Outra função da raiz também é o armazenamento de substâncias nutritivas. Então, tem algumas espécies, né, de raiz que elas têm essa substância nutritiva, que é o caso da mandioca e da cenoura, que é um alimento que a gente consome e que fica debaixo da terra. Então, esses nutrientes, eles são produzidos por meio da fotossíntese e armazenada na forma de amido. Amido, a gente já sabe que é um carboidrato. Então, fica lá, né, é uma raiz. Então, a mandioca e a cenoura é um tipo de raiz. Então, existe uma enorme variedade de raízes. Então, cada um em relação à função, né, e o habitat em que estão presentes. Então, os grupos de raízes são subterrâneos, quando essas raízes estão enterradas no solo, aquáticas, quando a raiz está submersa à água. Então, raízes aquáticas, elas absorvem água e sais minerais da água, tá? Para poder armazenar, e também armazenam, ar para poder facilitar a flutuação na água. Então, elas vão absorver água, sais minerais e também ar para poder flutuar. E as raízes aéreas, que elas vão ficar sobre o solo, vão ficar fora da terra. Então, nas raízes subterrâneas, a gente vai falar um pouquinho de cada uma. Nas raízes subterrâneas, elas são muito importantes para as plantas, porque evita que as partículas do solo sejam levadas pela chuva e pelo vento. E também provocando a erosão desse solo. Então, ajuda o solo a não sofrer essa erosão. Então, nós temos as raízes das gramíneas, que são as raízes fasciculadas, né? E elas são bastante numerosas e entrelaçadas. Evitam que o solo sofra erosão. Então, olha só. Essa raiz fasciculada, tá vendo? Ela tem várias ramificações. A gente não consegue identificar qual é a raiz principal. Ela tem essas várias ramificações. Então, é como se fossem vários cabelinhos. Então, essas espécies de plantas podem ser utilizadas na recuperação de áreas erodidas ou de terrenos que sofrem deslizamento. Então, para poder evitar que o morro caia, né, que aconteça deslizamento, muitas pessoas usam plantas, né, como gramíneas, que tem essa raiz fasciculada, tá bom? Outro tipo de raiz subterrânea que nós temos, que não está aqui, mas vocês podem anotar, é a raiz axial, onde essa raiz, ela tem a raiz principal, a gente consegue identificar a raiz principal e as suas ramificações. Nessa aqui fasciculada, a gente não consegue identificar qual é a raiz principal. A gente olha para ela e já vê essas várias ramificações. Na axial, a gente vê a raiz principal no meio não, né, mais grossinha, e as suas ramificações logo do lado.
Depois nós temos as raízes aéreas. Elas podem ter várias funções. Elas vão auxiliar as plantas em diferentes ambientes e no modo de vida, né, dessas plantas. Então nós temos as raízes respiratórias, que formam como se fossem vários espinhos para fora do solo. Essas raízes são presentes em árvores que ficam nos manguezais. Elas possibilitam que a planta ela consiga retirar oxigênio diretamente do ar, pois o solo ele fica muito encharcado, o solo dos manguezais. Então ele tem pouco oxigênio disponível. Como elas precisam de oxigênio para fazer respiração, elas fazem esses espinhos, igual está aparecendo aqui na imagem, para poder tentar tirar esse oxigênio do ar. Em locais de solo muito raso, como nas florestas tropicais, nós temos as raízes que são as tabulares, que não são raízes profundas, mas as plantas, essas árvores conseguem de metros de altura. Esse tipo de árvore tinha exemplo lá na trilha que a gente foi. Então ela precisa de uma sustentação, né? Essa planta, por ser muito grande, ela precisa de uma sustentação maior. Então essas raízes tabulares, elas se desenvolvem por cima do solo para poder fazer essa sustentação das plantas. Porque se ela fosse para dentro do solo, a planta não ia conseguir crescer tanto, não ia ter tanta sustentação. Então ela faz ela vem aqui por cima, né? Vai crescendo aqui por cima do solo, fazendo esses movimentos, não é? Esse formato, lembrei. Esse formato e dá uma maior sustentação para a planta. Nós temos também alguns outros exemplos. Estou falando para vocês só alguns, né? Mas eu vou somando uma folhinha para vocês explicando sobre outros exemplos também. Então, em plantas parasitas, como a erva do passarinho, é comum a presença de raízes sugadoras, ou chamado também de austórios. São raízes que elas vão se enrolando em outra planta para poder retirar a seiva, para poder retirar o alimento dessas plantas. Então a gente tem o cipó chumbo, que é um exemplo de planta parasita, né? Onde ele pega essa raiz, ele enrola em outras plantas para poder captar o máximo de alimento que ele pode daquela planta. E isso acaba também matando essa planta, acaba como se fosse enforcando essa planta. Então é um tipo por isso que a gente chama de parasita, né? Uma raiz sugadora, porque suga todo o alimento da planta onde ele está se hospedando. Nós temos o caule também, que é um órgão de sustentação da planta. Além disso, ele faz a condução da seiva dessas plantas. É por ele onde vai passar os vasos condutores, onde passa a seiva bruta e a seiva elaborada, ou seja, onde vai estar o xilema e o floema, né? Então, nas plantas herbáceas, o caule é bem flexível, bastante flexível. Isso pode ser observado no feijoeiro, no dente de leão, na salsinha, na camomila, entre outras plantas, né? Eles podem suportar bastante peso, mas, né, o caule deve ser mais firme e resistente. Essa resistência dá uma substância que a gente chama de lignina. É uma substância presente no caule para poder dar resistência. Ele torna as células da planta mais dura, mais resistente e impermeável. O caule também ele tem 3 grupos. Eles podem ser aéreos, quando eles vão crescer acima do solo, que são os caules mais comuns. Tem os subterrâneos, que são os caules que crescem no interior do solo, interior do caule. E os aquáticos, que eles vão crescer dentro da água. Então, entre todos os caules, nós temos, nos aéreos, nós temos o estipe, que é um caule cilíndrico, mais arredondado, alongado e mais fibroso. Ele não tem ramificações, né, nessa parte de baixo, assim, ele cresce todinha, a ramificação vai ser só em cima. Então, apenas um conjunto de folhas na extremidade superior, que é esse caso aqui do coqueiro. Então, ele vai crescer todo cilíndrico e vai ter folhas só na sua extremidade. Temos o caule que é o tubérculo, que é um caule subterrâneo, que é o caso da batata. Então, a batata que a gente consome muito é um tipo de caule, né? Então, a gente chama esse caule de tubérculo. Então, ele vai crescer abaixo do solo e vai armazenar uma energia para a planta na forma de amido também. Lembra lá na raiz, na cenoura,
que armazena, também a raiz armazena energia em forma de amido, aqui esse caule também tem essa capacidade de armazenar em forma de amido, que é um carboidrato. Então, por isso, quando a gente se alimenta de cenoura, se a gente se alimenta de batata, a gente está ingerindo carboidrato. Nós temos também caules de plantas aquáticas, que são aqueles que vão crescer, né, dentro na superfície, até a superfície das águas, dentro das águas, no caso. Então, eles vão crescer até chegar ali na superfície do rio, né, do lago, e para cima vai ficar as folhas, porque as folhas elas precisam absorver luz solar. Então, esses caules aquáticos, eles são mais flexíveis. Eles apresentam um acúmulo de ar em seus tecidos para acontecer o quê? Para o movimento, né? Então, eles vão se movimentar de acordo com o movimento da água. Então, se eles forem muito rígidos, eles quebrariam com a força da correnteza. Então, não pode ser muito rígido. Eles são mais levinhos, né? Para poder conseguir ir com esse movimento das águas. Em locais que eles têm uma disponibilidade de água, né, pouca disponibilidade de água, os caules das plantas são capazes de armazenar água na estação mais chuvosa. Então, os cactos, eles conseguem um exemplo disso. Como os cactos, eles são de regiões mais quentes, quando tem um período de chuva, né, um período mais chuvoso, o seu caule, que é aquela parte verde do cacto, é um caule, é um tipo de caule. Então, ele armazena água, né, e para poder aguentar passar os períodos mais secos. Então, o tipo de caule que nós temos do cacto, a gente chama de suculentas. Aqui nós temos algumas especializações das plantas que vão ajudar elas a se adaptarem ao ambiente. Então, nós temos algumas estruturas de defesa, que são os acúleos, né? Esses acúleos, eles não têm vasos condutores de seiva e eles são facilmente destacáveis. Tá vendo? É tipo um espinhozinho, só que ele é bem mais fininho, bem mais molinho. Fino não, bem mais molinho que o espinho. Então, a gente consegue tirar ele com facilidade. Tem os espinhos que são mais pontiagudos, né? Que eles são originados de ramos. Então, no seu interior há vasos condutores de seivas e eles são mais duros para retirar. Então, os acúleos não têm vasos condutores de seiva e são fáceis de quebrar, de tirar. Os espinhos, eles são mais rígidos, mais duros, mais pontiagudos e eles têm vasos condutores de seiva. E as gavinhas, que são estruturas que possibilitam a fixação da planta. Então, tem o chuchu, tem na videira, né, que é a uva, que é o vinho, ó. Então, ele tem como se fosse vários cachinhos, vários cabelinhos, que ajuda também na sustentação dessa planta, na fixação dessa planta. A folha é um órgão que tem uma função muito importante. Então, ela desempenha uma função metabólica, que é a fotossíntese, que é o processo que vai produzir glicose. Tem também a transpiração, que vai ser a eliminação de parte da água dessa planta, e a respiração, que, como outras partes da planta, por meio da glicose e do oxigênio, gera energia para as células. Então, para que esses processos fundamentais aconteçam, a estrutura, o desenvolvimento e o tamanho das folhas são extremamente importantes. Então, cada planta, cada árvore, ela vai ter uma folha, uma espessura, um tamanho da folha apropriado para o seu desenvolvimento. Então, as folhas, elas podem ter vários formatos, vai depender da sua espécie. Elas podem apresentar uma lâmina plana e nervuras, que são os canais formados por tecidos de condução de seiva. Então, nós temos essa parte plana e temos essas várias nervuras, onde vai passar a seiva por toda a planta. Além disso, as folhas, elas são responsáveis pela maior parte da fotossíntese realizada pelas plantas, porque nas células das folhas tem uma grande quantidade de clorofila, que dá até essa cor esverdeada para as folhas. Então, essa cor, essa clorofila, esse pigmento verde, a sua função é captar a energia luminosa, que vai ser transformada, né, para a produção de moléculas de glicose. Então, vai ser transformada em glicose junto com a água e as outras coisas que são necessárias, né, o gás carbônico, para poder fazer a fotossíntese. Então,
As trocas gasosas também realizadas pelas plantas, a questão da respiração, ela vai ser feita pelos estômatos. São estruturas que estão presentes na parte inferior das folhas. Essas estruturas é como se fossem várias boquinhas que vão abrir e fechar para poder fazer a entrada e a saída de oxigênio. A saída de gás carbônico, no caso, né? Entrada de oxigênio e saída de gás carbônico. Então, os estômatos, ele também ocorre o processo de transpiração, que é a eliminação da água para o ambiente. Então, os estômatos, eles ficam abertos para a planta perder água. Se eles fecham, a planta ela para de perder água. Então, nos ambientes mais secos, os estômatos eles ficam fechados na maior parte do dia, né? Principalmente nos períodos mais quentes, no período do dia que é mais quente, para poder evitar a perda excessiva de água. Além disso, algumas plantas, para poder evitar essa perda excessiva de água, eles apresentam algumas modificações, algumas estruturas que foram modificadas e foram adaptadas de acordo com as necessidades das plantas. Nós temos um exemplo que é o cacto, que as suas folhas elas foram modificadas e se transformaram em espinhos. Então, neste caso do cacto, o caule que vai apresentar a clorofila, que vai fazer a fotossíntese, né? E os espinhos, eles vão ser as folhas modificadas justamente para evitar essa perda excessiva de água. Então, nas plantas já de ambientes que são mais úmidos, que tem uma quantidade de água maior, né, como nas florestas tropicais, os estômatos eles ficam praticamente o tempo todo. Então, eles ficam mais tempo abertos do que no ambiente mais seco. E as folhas também, elas são bem maiores. Nos locais no ambiente mais seco, onde o clima é mais quente e menos chuvoso, as folhas geralmente são menores. Então, tem uma menor quantidade de estômatos e eles ficam mais fechados do que abertos, né? Ficam fechados a maior parte do dia, principalmente nos períodos mais quentes, para evitar essa perda de água. Então, com os estômatos abertos, a água absorvida pelas raízes vai ser eliminada pelas folhas. Então, os estômatos, as folhas, elas vão ter essa função de realizar a fotossíntese na maioria das plantas, né? Tem exceção aí do caule, que faz a fotossíntese exceção do cacto, que faz a fotossíntese pelo caule. Então, essas folhas, elas fazem essa fotossíntese, né? Por ter a clorofila que capta essa energia luminosa. Tem os estômatos, que vai servir para poder fazer a respiração, onde eles pegam o oxigênio e liberam gás carbônico, e também para poder controlar a perda de água. A planta absorve água pela raiz e essa planta vai ser liberada para o ambiente através dos estômatos. Então, aqui nessa figura nós temos esses estômatos abertos, então eles estão perdendo água nesse momento. Então, quando essa perda excessiva de água já é suficiente, quando essa perda de água já é suficiente, eles fecham para poder não ocorrer uma grande desidratação para essa planta, né? Então, aqui nós temos os dois exemplos que nós falamos, né? O cacto, onde ele tem seus espinhos que são modificados, que são folhas modificadas, justamente para poder evitar essa perda excessiva de água. E aqui nós temos uma orelha de elefante, que tem uma folha mais larga, que é típica de floresta tropical, onde tem um clima mais úmido, onde chove mais, uma disponibilidade de água maior. Então, ele tem essa folha mais larga com uma maior quantidade de estômato. Então, ele serve também para poder controlar esse nível de água das plantas. Algumas espécies de plantas também podem apresentar folhas modificadas com outras funções. Nós temos as brácteas, que são folhas coloridas, cujas funções são de proteger as flores de atrair animais polinizadores. Então, nesse caso das brácteas, as folhas elas são mais atrativas do que as próprias flores. Então, tem uma que eu não sei se eu vou achar para mostrar para vocês, mas aqui aqui tem bastante, eu vejo de vez em quando. É uma roxinha. Ela é muito bonitinha e tem também o bico de papagaio, que é esse aqui, ó. Tem até o exemplo aqui. Tá vendo? Essas florzinhas aqui e essas folhas aqui a gente chama de brácteas, que são folhas modificadas. Então, elas são folhas maiores, mais vibrantes, né? Com cores mais vibrantes, para poder atrair melhor os polinizadores, para poder chegar aqui nessas flores que não são tão atrativas quanto as flores. Então, é como se ela fizesse
estivesse chamando a atenção de alguma forma para esses polinizadores chegarem aqui. Nós temos também as folhas insetívoras, que têm pelos e produzem substâncias viscosas para poder grudar, para poder prender os insetos. Então essas folhas insetívoras, elas são atraentes também por causa dessa cor mais viscosa. São plantas que a gente chama popularmente de carnívoras. Elas realizam fotossíntese, porém, por crescerem normalmente em locais de solo com pobre em nitrogênio, elas absorvem esses nutrientes, elas absorvem esse nitrogênio dos insetos. Então, por isso que elas precisam ter essa substância que vai grudar esses insetos, e essa substância mesmo vai digerir o corpo desses insetos. Assim, quando acontece essa digestão, ela está absorvendo esse nitrogênio que é necessário para ela sobreviver, para ela se desenvolver. Então, hoje nós terminamos os órgãos vegetativos, falamos um pouquinho de raiz, caule e folha, né? Então, só lembrando, as raízes elas servem para dar sustentação. Elas podem ser subterrâneas, podem ser aéreas e podem ser aquáticas. Nós temos as raízes axial, né, que são subterrâneas. As raízes fasciculadas, que são aquelas que têm as ramificações que a gente consegue perceber. Nós temos a raiz tuberosa, que é o caso da cenoura e da mandioca. Nós temos as raízes aéreas, que a gente tem as respiratórias, que é em manguezais, porque precisam captar oxigênio do ar. Nós temos as tabulares, aquelas que crescem em solos rasos, então a raiz fica por cima. Nós temos as raízes sugadoras, que são aquelas raízes que se enrolam em um hospedeiro para poder captar alimento, né, para captar a seiva. Nós temos também outro tipo de raiz que eu não falei, mas é muito interessante, que é a raiz de suporte, que ela eu vou até mandar para vocês um resuminho essa raiz. Ela faz como se fosse vários pezinhos para poder suportar mesmo o caule. Nos caules, no caso, nós temos também vários tipos de caules aéreos, né? Eu vou mandar alguns outros exemplos para vocês também que não tem na apostila, porque aqui na apostila a gente tá falando muito do estipe, que é o caule mais cilíndrico, né? Que só tem mesmo algumas folhas na sua copa. Temos a raiz subterrânea, que é o tubérculo, que é o caso da batata. Temos o caule aquático, que é do água-pé, né? Que o caule vai na superfície, cresce até na superfície. Eu vou mandar alguns outros exemplos para vocês de caule também no resumo. Qualquer dúvida, vocês me perguntam. As folhas, infelizmente, a gente não pode aprender todos os tipos que tem, porque elas são divididas em grupos, em subgrupos muito grandes, tem muitos detalhes. Infelizmente, a gente não pode fazer isso agora, mas é interessante a gente saber que ela possui essa parte mais lisa, né, essa parte mais plana, com as nervuras, onde vai passar a seiva para poder alimentar essa planta toda, e que ela tem uma função muito importante para a fotossíntese, para a respiração e para a transpiração. E as plantas que precisam ou vivem em ambientes diferentes, ou em ambientes mais secos ou mais úmidos, elas sofrem algumas adaptações para poder sobreviver. Então, que é o caso das brácteas, é o caso das folhas insetívoras, é o caso dos cactos, né, que se transformam em espinhos, essas folhas. Então, as plantas também elas sofrem modificações de acordo com o que elas necessitam para sobreviver, seja para se alimentar ou para poder levar o seu pólen para outro lugar, para poder ocorrer uma biodiversidade maior dessas plantas, para atrair alguma coisa, né? Então, para poder perder menos água, para poder fazer esse controle, para respiração, enfim. Até as plantas se adaptam, como a gente também está se adaptando agora a esse momento. Então, qualquer coisa vocês me procuram, tá bom? Beijo. Nossa aula termina por aqui.